Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Plástico Sul Especial Feira K 2022, o evento que reuniu a cadeia produtiva mundial entre os dias 19 e 26 de outubro em Düsseldorf. A Alemanha merece um programa dedicado a ele, afinal, completou em 2022 7 décadas apresentando o que há de mais moderno na indústria do plástico. A revista Plástico Sul segue com o propósito de entregar conteúdo de qualidade e informações que agreguem valor às indústrias e às pessoas. Dessa forma, não poderíamos deixar de fora essa importante pauta. Em 2022, foram 3.037 expositores, 176 mil visitantes de todos os continentes que viajaram de 157 nações para a Alemanha. Com 42% de visitantes vindos do exterior, o destaque foi para o número de visitantes dos Estados Unidos, Índia e, claro, do Brasil. E para falar sobre o evento, nos mostrar seus olhares sobre a Feira K, convidamos duas empresas que estiveram no evento, uma de cada segmento diferente da cadeia produtiva, para que tenhamos diferentes perspectivas. Dessa forma, convido a vice-presidente executiva da EcoVentures, Bruna Foster, e o diretor comercial da Mecalor, Marcelo Zimaro. Primeiramente, eu agradeço a participação e a disponibilidade de contribuírem com suas percepções sobre o evento. Aproveito ainda para agradecer a Thermocolor, também nossa patrocinadora de hoje. Eu gostaria, então, de sugerir aqui uma rodada de apresentação para que a gente possa conhecer vocês e também as suas empresas. A gente pode começar pela Bruna e depois segue para o Marcelo, pode ser? Pode sim. Oi, Melinda, boa tarde a todos. Pode falar sim? Não, já foi, né? Oi, Melinda, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença nesse evento de vocês sobre a Feira K. Eu sou vice-presidente da EcoVentures. A gente participou da feira em busca de novas tecnologias, do que estava acontecendo, de novidades. Nós estamos no Brasil há 10 anos e somos uma distribuidora de biosoluções. Perfeito. Marcelo? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço aí a Melina, a Bruna aí pela participação. Estamos muito felizes de estar aqui. Bom, eu sou o diretor comercial da Mecalor, tenho 22 anos na empresa. A empresa é uma empresa de 62 anos no mercado, uma empresa genuinamente brasileira. E vai ser um prazer aí poder falar sobre essa feira tão importante aí do segmento, que é a Feira K, a maior feira de plásticos do mundo. Perfeito. Você tem de Mecalor, que a revista Plástico Sul tem 22 anos. Nós passamos há 22 anos, exatamente 22 anos no mercado. Então estamos muito legal. É verdade. Essa pergunta agora, então, eu vou iniciar. Primeiro eu vou passar para a Bruna e depois, em seguida, para o Marcelo. Esse ano, os 3 pilares principais da Feira K foram economia circular, proteção climática e digitalização. Queria saber de vocês o que vocês viram em relação a isso, né, a esses 3 focos, e já aproveitando para falar um pouco sobre as suas percepções gerais sobre o evento de 2022, depois de um ano, num contexto, né, 3 anos de pandemia, né, exatamente o tempo entre uma feira e outra aconteceu a pandemia, então tem provavelmente muitos lançamentos represados. Queria mais ou menos, então, um feedback de vocês sobre isso. Por favor, Bruna. A feira estava muito focada mesmo em economia circular, novas tendências de mercado, focado muito em resina reciclada, em maquinários novos com eficiência climática, né, para ter esse problema do carbono, para a gente estar pensando de uma forma circular, e também muito pensamento de sustentabilidade, como que a gente pode adequar o segmento, as novas tecnologias, enfim, como que a gente pode estruturar, né, a indústria do plástico para essa nova economia que está vindo, e esse conceito mesmo, né, porque a gente, né, surgiu na economia linear, e como que a gente pode se adaptar a essa economia circular e trazer essas tendências, né, para o nosso dia a dia de empresa. Então, assim, você via muitas as máquinas, a parte o pavilhão de reciclagem
gigantesco com o maquinário para reciclagem, como isso afeta, enfim. Também teve uma parte muito de conscientização, os talks, seja eles os privados ou os talks que estavam tendo no evento em si, falando muito disso, falando muito do futuro do plástico, enfim, que ainda não há uma solução definitiva, mas que há um planejamento, há uma visão de como estruturar esse mercado. Eu acho que foi muito focado nisso, eu acho que não teve um papo, um stand ali que a gente não voltava para esse olhar, né? Esse olhar de futuro e de economia circular mesmo. Perfeito. Marcelo. Não, legal isso que a Bruna colocou, né? Eu também percebi isso na feira, acho que o foco foi realmente a parte de economia circular, a questão ambiental, né? O plástico está passando por um momento bastante complicado, né? No mundo todo, não só no Brasil ou na Europa, né? Mas no mundo todo, né? Essa história há uma certa demonização do produto plástico, né? Indevida até, né? Por conta da importância do material para a nossa vida, né? E acho que esse negócio da economia circular é importante porque o conceito não é deixar de usar o plástico, e sim ter um uso mais consciente, né? Então, o que eu vi muito lá na feira foi um crescimento muito grande na área de máquinas, né, que é a área que eu represento aqui, né? A gente faz máquinas de refrigeração para a indústria plástica, né? A Mecalor é especializada na parte térmica. Então, eu vi muita coisa na parte de reciclagem, muita coisa mesmo na parte de reciclagem, né? E aproveitando, né, para mencionar esse tema, eu vi muitos clientes, recebi muitos clientes no nosso stand que estão fazendo investimentos na área de reciclagem e na área de equipamentos para a economia circular. Outro ponto interessante, essa questão ambiental, Melina, a questão no caso de refrigeração, que é o que a gente atua, né, tem uma questão muito forte dos gases, né, dos gases que geram efeito estufa e potencialmente agridem a camada de ozônio, né. Então, a gente vê também uma tendência forte nessa área específica da refrigeração, né, essa questão do cuidado com o meio ambiente, né, de utilização de fluidos refrigerantes cada vez mais eficientes, né, com um potencial de aquecimento global menor ou com agressão à camada de ozônio zero, né, e a gente está alinhado, né, a Mecalor já está bem alinhado a essas tendências. Então, mas eu realmente vi isso assim na pele, né, e a parte de digitalização que você mencionou, eu acho que é uma coisa que está ainda embrionária, mas está avançando, a gente está aprendendo a trabalhar com isso, e na feira deu para ver muita coisa sincronizada, equipamentos que conversam com outros, inteligência artificial, coisas desse tipo, que eu acho que é muito interessante, é uma tendência. Quando você fala, Marcelo, que ainda tem muito a crescer nesse sentido, você fala da digitalização, você fala Brasil, como você avaliou nessa sua participação o potencial brasileiro no que tange máquinas, equipamentos, automação, indústria 4.0? O Brasil tem muito ainda o que avançar, está no caminho, como você avalia isso? Eu acho que tem muito o que avançar ainda, viu, Melina? Para ser bem franco, eu acho que ainda tem muitas ideias e pouca execução, né? Então, todo mundo fala de indústria 4.0, de digitalização, mas pouca gente está de fato fazendo mesmo, né? Você vê poucas fábricas assim hoje no Brasil. Na Europa já é uma coisa muito mais latente, vamos dizer assim, uma coisa, na verdade, uma coisa que já está sendo implementada, né? Mas também ali ainda é uma coisa, a meu ver, né? Uma coisa que está se iniciando, né? É uma tendência, né? Eu acredito que é mais uma tendência do que uma realidade hoje. E o que eu vejo é que todos os fabricantes de máquinas, equipamentos, estão correndo para se adaptar a essa nova realidade. E não é fácil, né? E realmente não é fácil, porque tem muito investimento, tem muita incerteza, tem muita coisa que ninguém sabe como vai ser ainda, mas na Feira K o pessoal se preocupou muito em mostrar isso, né? Sincronização de máquinas, eu vi bastante, assim, essa tendência. E eu acho que o Brasil, ele tem é um forte candidato a ser um dos países mais evoluídos nesse sentido, né? Eu vejo que os fabricantes, pelo menos aqui no Brasil, já estão fazendo bastante coisa nessa linha. Perfeito. Uma perguntinha mais para a Bruna, depois para o Marcelo.
Quando vocês falavam no evento que eram brasileiros, qual é a percepção que os estrangeiros estão tendo do nosso país? A gente fala de negócios, impossível a gente não, daqui a pouco não ir para a seara da política, mas como é que vocês sentiram quando dizem, ainda mais foi num momento bem, né, ali naquele entre, né, primeiro turno, segundo turno, o que vocês sentiram com relação a isso, Bruna e depois Marcelo? O que eu posso dizer, assim, muita abertura para falar, e como a Ecoventures é focada em biosoluções, nessa parte de sustentabilidade, muita gente relaciona o Brasil à Amazônia, a praias, então, quando você vai conversar, óbvio que também pensa um pouco na magnitude do país, né? Enfim, aí sempre muito aberto para falar, para querer saber, e também da potência do país, né, como indústria. Então, muito aberto ao mercado para fazer negócio. Sabe um pouco da dificuldade de importação, né, da burocracia que existe no Brasil. Eles têm muito essa visão, assim, pelo menos até, por exemplo, conversei com porque eu fiquei muito na parte de aditivos, a parte de biosoluções, então eu conversei até com muitas startups na feira. Então, assim, mesmo assim, eles têm uma visão do Brasil, e tem uma visão que é um mercado muito bom, né? Que potencial. E potencial, que tem a dificuldade do imposto, da burocracia, da importação, mas que eles sabem que se eles entrarem, eles vão ter um mercado gigantesco aí para explorar. Marcelo, você concorda com a Bruna? Como é que foi a sua percepção com relação a isso? Concordo sim, acho que é por aí mesmo a coisa. Eu só fiquei assim com uma impressão um pouquinho diferente nessa linha, que assim, teve muito brasileiro na feira, né, muito latino, isso é muito positivo, e eu percebo que a receptividade dos latinos em relação aos equipamentos brasileiros é muito grande, é muito boa, né? Então, clientes da Colômbia, Peru, Bolívia, enfim, Argentina, eles têm assim um respeito muito grande pelos produtos fabricados aqui no Brasil. Outros países em desenvolvimento, países da África, Oriente Médio, leste europeu, enfim, tem uma série de regiões que se interessam por equipamentos brasileiros, né? Mas o que eu notei, para ser bem franco e honesto com vocês aqui nessa entrevista, é assim, o pessoal europeu, alemão, italiano, francês, eles torcem um pouquinho o nariz para nossas tecnologias brasileiras. Eu senti isso, né? Não sei nem se é conveniente mencionar isso aqui, mas alguns clientes vêm lá e olham e falam assim, nossa, que máquina maravilhosa, é alemã, é italiana, de onde é? Fala do Brasil. Nossa, Brasil, too far, né? Muito longe. Então, eu acho que talvez seja porque eles tenham já um desenvolvimento de máquinas e equipamentos um pouco diferente de matérias-primas. Eles têm essa expertise, a gente sabe, né, com máquinas e equipamentos. E eles veem daqui a pouco que o Brasil está se desenvolvendo e se desenvolvendo bem com relação a isso. Para eles ainda é uma novidade. Marcelo, não foi a tua primeira participação na Feira K, é isso? É a quarta vez que a gente está indo. Então, e aí da última para agora, mudou alguma coisa em relação a isso? Olha, eu não senti mudança grande nessa parte da receptividade, né? Eu vejo mais receptividade dos latinos e concordo com você que o mercado de máquinas, né, alemão, por exemplo, é fantástico, né? Bem desenvolvido, né? Europeu em geral. Então, eu percebo isso, que ali eles não têm tanta necessidade, né? Então, eles falam, para que eu vou comprar uma máquina do Brasil? Mas, mesmo assim, eu acho que é importante a gente mostrar, Melina, por quê? A gente faz um benchmark, a gente faz um parâmetro, né? Você está ali, você mostra a sua tecnologia e você vê que você não está devendo nada para grandes fabricantes europeus ou gente que está na vanguarda aí também da parte de equipamentos. Então, mostra que a gente tem tecnologia, que a gente tem equipamento e que a gente deveria estar muito mais presente lá do que é hoje, né? Então, acho que poucas empresas brasileiras estiveram na cá. Acho que poderiam ter muito mais empresas e certamente iriam se beneficiar bastante desse evento, porque, como eu falei, você estando ali e os clientes latinos que estão ali, estão para ver tecnologia, eles estão vendo ali as marcas, e para o Brasil acho que é muito importante a gente mostrar que a gente tem capacidade de fazer equipamentos de alta tecnologia.
Perfeito, legal. Bruna, então eu gostaria agora que você falasse um pouquinho sobre a participação da Ecoventures na feira, os eventos paralelos em que participou, enfim, desse esse, acho que voltou. Queria que desse fizesse essa percepção para a gente. Sim, eu acho que assim, o que é interessante, porque você vê a percepção do Marcelo, ele estava lá como um expositor, né? Eu fui como uma visitante em busca das novidades. Então, assim, você vê que é interessante como a percepção da feira acaba sendo diferente. E eu participei eu brinco que é um congresso, mas é um café da manhã, né? O Breakfast, Business Breakfast de biotecnologia, né? Que teve todo dia, né? 3 dias na feira, que foi das 8 à 1 da tarde, onde teve vários palestrantes falando de tendências, de coisas que irão vir, de como vai estar o mercado europeu, a Ásia, enfim, de como está se estruturando essa nova economia do plástico em geral, né? E o que foi interessante, assim, uma das primeiras palestras que eu vi, a pessoa perguntou para ele, mas então qual que é o ticket de ouro, né? O que vai ser o futuro? Para onde eu embarco? Aí eu achei interessante porque ele falou assim, pega o seu caderninho e faz um framework, faz as anotações das tendências, porque tem muita coisa surgindo. E anota os pontos fracos e fortes, e também veja o que se adequa à sua realidade. Por quê? Porque a realidade, por exemplo, às vezes do Brasil não é a mesma da Europa, que não é a mesma dos Estados Unidos, enfim. E espere 5 anos, porque quem vai te dizer é o consumidor. O que vai realmente ficar. Então, assim, esse comentário foi um que eu acabei levando para tudo, assim, por mais que tem produtos que a gente vê que vai ser mais tendência, que vai surgir, né? Por mais que é muito caro, às vezes, por exemplo, um PHA que está vindo aí, mas ele, às vezes, por exemplo, lá na feira, os que eu vi é 15% a 20% mais caro que um PLA. Enfim, assim, hoje a gente tem que ver a adaptação da nossa indústria de transformação a esses novos produtos que estão surgindo, como que vai ser. Então, a gente teve essa percepção e essa visão de que tem muita coisa surgindo, muitas normas internacionais, o que eu achei legal, que está tendo um parâmetro que antes a gente já consegue ver um fio da meada. Antes a gente fala de biotecnologia, o pessoal fala, mas o que é? É uma confusão. Óbvio que ainda tem termos que estão estruturando, mas você vê que já está tendo uma padronização melhor. E muito foco em resina reciclada, né, que vai ser uma tendência mesmo, e até de novas resinas, né, recicladas e novas normas para isso, muito forte, e os planos de governo, né, de focar realmente mesmo nessa reciclagem e nessa nova tendência, assim. Então, foi muito interessante, porque eu acabei era normalmente meia hora, trocava, né, então, e meia hora só de conversa ali, então você acaba tendo um network muito legal, e os convidados eram do mundo inteiro. Então, você não acaba tendo uma visão não só da Europa, mas uma visão mundial. Então, aí você vê, por exemplo, que na Ásia está indo por outras regulamentações de biodegradação. Por quê? Porque é o que se adequa ao país. Por exemplo, pega a China. Né? A China não tem indústria de compostabilidade em todo local para se adequar, por exemplo, a um PLA. Então, você está se estruturando para outras coisas. Então, assim, você vê a tendência geral, mas é exatamente o que volta a primeira palestrinha lá do Carinha, que falou o quê? Exatamente, fica de olho e vai ter que se adequar à realidade do seu país, e do seu mercado. Qual é a realidade do Brasil, na tua opinião, Bruna? Na minha opinião, por exemplo, a gente ainda não tem estrutura, por exemplo, dessas a indústria de compostabilidade que a gente vê fora. Muitas dessas tecnologias, você tem que ter uma logística reversa, o que ainda é muito difícil para o Brasil. E aí eu acho que entra um pouco, né, do P-Life, né, que é um catalisador oxidativo que eu venho, que ele é muito forte ali na Ásia, que ele é muito forte na China, na Índia, Emirados Árabes, que tem outra tendência mundial. Por quê? Porque ele é 100% reciclável, você pode descartar no aterro sanitário, enfim, no meio ambiente, e não tem problema. Mas aí vai muito dessa visão. Por quê? Porque eu acho que o Brasil vai se estruturar, tem
tem biosoluções que estão vindo, que são focadas em aterro sanitário e tal, mas o que eu sempre falo até para os meus clientes, quando eles me perguntam de alguma coisa que está surgindo, eu falo, fica de olho na norma, porque dependendo se o cara mistura, talvez você possa perder a norma. Então, hoje em dia, quanto mais o que eu falo, a gente tem que estar de olho no papel, na norma, seja ela uma STM, uma, né, que é americana, ou uma EN, que é uma europeia, mas esteja de olho em materiais e foquem no ambiente, porque eu acho que no futuro essas normas elas vão seguir não por produto, essa é para um catalisador oxidativo, essa é para um PLA, elas vão acabar seguindo um pouco também por ambiente. Essa é uma norma marinha, essa é uma norma de aterro sanitário, essa é uma norma de indústria de compostabilidade, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é um pouco da onde vai ser o fio, né, das atualizações. Então, essa é um pouco da visão. Perfeito. Não sei se teria mais alguma questão a acrescentar com relação à Feira K em si, a tua participação no evento, Bruna? Eu acho que foi um aprendizado muito grande. Eu acho que a tendência ali, a gente, porque teve até, por exemplo, tem no Biosoluções, que até foge um pouco do que eu trabalho, que é focados até para bem duráveis, né? E aí conversou muito sobre isso, sobre novas coisas que estão surgindo, mas um ponto ainda muito forte é o volume. Tem várias empresas até que a gente conversou e que falavam, não, a gente só está atendendo a Europa, mas por quê? Porque ainda não tem estrutura, porque ainda é tudo muito novo. E os planos que a gente via, normalmente eles falavam em 25, 30 e 50. Por quê? Porque é a estruturação. E todos eles, você via nos gráficos, que até a redução exata da resina virgem e um aumento gigantesco da resina reciclada, óbvio que tem as biosoluções também, mas num número menor. O foco maior mesmo é exatamente pensar no problema climático, como a gente pode tornar a indústria mais efetiva, mais ecoamigável, vamos dizer assim, e a utilização da resina e logística reversa. Perfeito. Obrigada, Bruna. Agora eu vou chamar para conversar com a gente, para voltar o Marcelo, para falar um pouquinho, então, sobre a participação agora da Mecalor no evento. Como a Bruna disse, ela tem aquele olhar de visitante, que é um pouco diferente, né? Inclusive em relação à receptividade. O olhar do expositor é sempre diferenciado, porque recebeu clientes, né, dentro do seu stand, pôde mostrar os seus produtos, enfim. Então, a tua apresentação sobre a Mecalor no evento. E eu também sei que fez parte, né, de uma dos focos da empresa na K, a internacionalização, o anúncio da internacionalização da empresa. Isso eu achei bem bacana e gostaria também que tu abordasse esse assunto, Marcelo, por favor. Claro, legal. Bom, Melina, como eu falei, a gente fez a 4ª participação na Feira K. É uma feira que a gente acredita muito, no sentido do seguinte, eu acho que para você estar numa Feira K, que é uma feira internacional, uma feira onde tem gente do mundo todo, você precisa ser competitivo, né? Você precisa ter um produto competitivo, né? Então, no nosso caso, a gente faz equipamentos de refrigeração para a indústria plástica. Então, eu tenho que ter um equipamento eficiente, tenho que ter um equipamento com preço competitivo, com qualidade competitiva, em relação a esse ambiente onde tem gente do mundo todo. A gente tem concorrente chinês, italiano, alemão, enfim, de todos os países, né? Então, acho que nesse quesito de competitividade, é muito legal a gente estar ali presentes, porque a gente consegue mostrar um pouco da tecnologia brasileira para o mundo, né? E eu percebo que a receptividade é muito grande em relação aos nossos equipamentos, com o equipamento em si, né? Não estou dizendo com fazer negócios, né? Mas Sim. Com a tecnologia, né? Então, isso é muito interessante para a gente. Mas o que eu percebo também é que os clientes têm a mesma dor, sabe? Não é só no Brasil, né? A gente, às vezes, no Brasil acha que aqui é tudo pior, tudo diferente, tudo atrasado, e não é, viu? Então, para quem está assistindo aí e nunca visitou a feira, acho que vale a pena conhecer, vale a pena ver o que tem lá de equipamento. Porque assim, as dores dos clientes que eu percebo são as mesmas. Então, o cara tem o mesmo problema de manutenção, o mesmo problema de instalação, o mesmo problema com relação ao dimensionamento dos produtos, dos equipamentos.
Então, a questão é mais a gente conseguir conciliar isso, né, de estar ali para resolver as dores do cliente, né, com essa questão das máquinas e das soluções e tudo mais, com a qualidade, com tudo que precisa ter, e também com a questão de ter um produto competitivo lá para a feira, né? E a Mecalor decidiu, né, iniciar um processo de internacionalização, que é uma empresa brasileira, genuinamente brasileira, com 62 anos de fundação, né, que foi crescendo pouco a pouco, foi exportando pouco a pouco, e a gente resolveu que a gente quer ser uma empresa multinacional de grande porte, a gente quer ser um player global, né, no setor que a gente atua, né? Então a gente está fazendo isso aos poucos. A gente começou pela América Latina, a gente abriu recentemente uma unidade própria no México, em Querétaro, que está muito bem sucedida, está funcionando muito bem. A gente abriu representantes em vários países, né, do mundo, né, na África do Sul, em Portugal, na Espanha, um agora na África também. Estamos em conversas com outros na Ásia. Então, hoje a gente, fora atender o mercado América Latina, a nossa filial própria no México, a gente também já está fazendo um trabalho para o mercado europeu, que é muito difícil, você tem que estar muito preparado para você poder entrar nesses mercados, né? Então, acho que é um processo de maturidade, sabe, da empresa, de estar forte o suficiente para poder competir num mercado complicado, porque o Brasil, querendo ou não, é um país mais fechado, né, com menos concorrência, com um consumo interno muito grande. Então, existem muitas empresas aqui no Brasil que estão aqui acomodadas atendendo o mercado brasileiro. Tem um mercado enorme, então elas se acomodam aqui. Isso pode, eventualmente, causar uma atrofia, né? Então, eu acredito, eu sempre brinco assim, o italiano tem uma portinha lá em Milão, e ele vende para o mundo inteiro através daquela portinha, né? Tem uma vocação exportadora. O brasileiro tem um mercado interno tão grande que tem medo de ir para fora, sabe? Ele tem medo. E não precisa ter medo, né? As dores dos clientes são as mesmas, basta a gente ter vontade de investir, de ir lá, colocar uma estrutura, montar um pós-vendas, sabe? Querer ajudar mesmo o cliente local e desenvolver soluções adequadas para aquele mercado. E a gente está conseguindo fazer isso com bastante sucesso. Confesso para você que está dando muito certo, e a feira foi excepcional. Das 4 vezes que a gente foi, essa foi realmente a melhor, assim. Essa foi a melhor. Foi a melhor, foi muito boa a nossa participação, foi excelente, a feira foi excelente, muita gente, foi realmente muito bom. E você considera que tiveram muitos lançamentos represados de forma geral, que explodiram, digamos, no evento, por causa disso também tenha sido uma feira diferenciada das outras edições? Olha, eu vi algumas novidades, mas poucas, para ser bem honesto, assim, não vi tanta coisa disruptiva, digamos assim. Eu vi mais, assim, melhorias do já existente, né? Aprimoramento de processos, enfim. Aprimoramento. O cara tem uma injetora elétrica, tal, faz com um ciclo de 5 segundos, agora faz com 4,9, consumindo um pouquinho menos de energia. Então, melhorias, assim, incrementais, né? Então, eu vi bastante coisa assim. O que eu senti que teve um volume grande de visitantes é porque acho que o pessoal estava ansioso para ver realmente novidades e para ir para essa feira para buscar novos negócios, né? Vi muito cliente, interessante isso, vi muito cliente indo lá para fechar negócios. Então, assim, essa vez foi diferente. Não foi uma feira que as pessoas vão lá por curiosidade. Networking, apenas. Teve muito negócio mesmo, cliente que foi lá para olhar, avaliar quem está ali e escolher a melhor tecnologia e fechar negócios na feira. Então, eu acho que isso foi uma mudança bem importante nessa edição, onde a gente vendeu aí praticamente R$1 milhão ali na feira, que a gente não estava esperando, né? Vendemos, inclusive, máquinas que a gente expôs na feira. Então, e para mercados novos, para países diferentes que a gente nunca tinha vendido, então foi bem interessante, sabe? Foi realmente uma participação bacana. E eu ia perguntar também sobre se você gostaria de citar algum lançamento, algum específico da Mecalor, algum equipamento que você queira falar sobre, enfim, que estava lá no evento.
Claro, claro. Eu gostaria de falar duas coisas que são interessantes aí para as pessoas que estão escutando, né? Acho que vale a pena mencionar. A gente fez uma parceria com uma empresa canadense chamada Smart, que fabrica chillers oil-free, que são chillers totalmente isentos de óleo, né? Então, são equipamentos de refrigeração com compressores de tecnologia de mancal magnético. O nome desse chiller é Smart Oil-Free. Então, é uma tecnologia que pode economizar até 40%, às vezes 50% em relação às tecnologias convencionais. Eu vi pouco disso lá na feira, e a gente tinha, e a gente mostrou para muitos clientes, né, a tecnologia, então isso foi muito legal, é uma coisa nova que a gente está fazendo, né, então em parceria com essa empresa canadense, que é uma tendência, né, você imagina um equipamento que consome 40% menos de energia em algumas situações, né, obviamente, né, dadas as suas proporções, é uma coisa muito interessante para esse mundo novo, com consumo de energia maior, com todas essas coisas que estão surgindo aí da economia circular e tal. E então a gente levou esse produto, que é muito legal. E a gente também levou uma outra novidade, que é a parceria que a gente fez com a HB Term, que é uma empresa suíça, que faz equipamentos assim high-end, assim, top de linha de termorregulagem para injeção plástica. Então a gente tem uma parceria com eles para toda a América Latina. A gente representa eles e revende os produtos deles aqui na América Latina, da assistência técnica, que são termorreguladores de alta precisão para moldes de injeção. Então, também é um produto que economiza energia elétrica, aumenta a precisão, atende processos específicos de injeção mais técnica, né, de materiais mais técnicos. Então, foram as duas novidades grandes que a gente apresentou e que eu acho que são legais, porque a Mecalor, assim, ela fabrica equipamentos, ela projeta equipamentos, ela tem engenharia, tem uma engenharia grande aqui no Brasil, né? A gente tem fábrica, engenharia, tudo aqui no Brasil, tem uma linha de produtos muito grande, mas a gente também está aberto, né? Se a gente quer se internacionalizar, a gente está aberto a parcerias, como essa parceria com a Smart, onde a gente fabrica os produtos no Brasil, sob licença da Smart Canadá, né? E a HB Term, que é um produto de altíssimo nível global, um líder global na parte de termoreguladores para injeção plástica, né? É um dos maiores aí, mais modernos que existem aí no mundo, né? E a gente também tá com eles. Então foram essas duas novidades que a gente levou e foi muito legal, assim, muito interesse, muito cliente querendo modernizar suas fábricas. Foi boa. Foi muito boa. Ótimo, legal. Deixa eu voltar lá para a Bruna, para saber dela também, se ela gostaria de destacar algum produto, algum aditivo, enfim, um lançamento da empresa atual, enfim. Então, Melina, eu não posso abrir ainda, a gente está em negociação com algumas coisas, mas vem novidades para o ano que vem. A gente vai estar com a nossa primeira participação na Plástico Brasil em março, com um stand próprio. A gente está fazendo 100% sustentável, então a gente está vendo, porque a Eco, né, ela tem muito, a Eco Ventures tem muito essa filosofia de trazer tecnologias, biosoluções para o Brasil. Então, com certeza terão novidades. Opa, a gente já fica curioso, né? É bem isso. Tá certo. Deixa eu perguntar para vocês, se vocês gostariam, Bruna, depois o Marcelo, as considerações finais, gostariam de acrescentar mais alguma informação, ou até mesmo complementar a fala um do outro, enfim, a palavra é de vocês. Melina, eu queria agradecer a participação aqui nessa live com vocês. Muito obrigada. A Cá foi uma experiência, né? Foi a primeira vez que eu fui para a Feira Cá. Eu acho que foi um aprendizado enorme participar do Breakfast ali, com conversas com pessoas do mundo inteiro, acrescentou muito a conseguir ter uma visão maior e realmente foi muito importante para a Ecoventures e para as coisas que virão. Então, muito obrigada. Nós agradecemos a tua participação aqui hoje conosco, Bruna, colocando aí o teu olhar, a tua percepção, né, de quem participou do evento, né, num olhar mais circular, voltado mais para biotecnologia, biosoluções. Te agradecemos muito pela contribuição. Marcelo, da mesma forma, gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Eu não sei se você tem mais alguma questão para acrescentar ou complementar com relação à fala da Bruna. Estamos à tua disposição. Legal, queria
Comentar que muito legal aí estar com a Bruna aí da Eco Ventures, gostei de conhecer aí a empresa e ver que tem coisa sendo feita aqui nessa área aqui no Brasil, acho muito legal. E dizer aqui para o público, Melina, que brasileiros, existem máquinas muito boas no Brasil, de alta tecnologia, nós somos ótimos, a gente sabe fazer equipamento, a gente tem tecnologia, vamos valorizar o que tem de bom aqui no Brasil. E também vamos ter coragem de ir para o mundo, né? De estar na Alemanha, onde quer que seja, na China, nos Estados Unidos, na Itália, onde quer que seja, para a gente criar aí um ambiente competitivo e levar tecnologias para fora. Então é isso, eu aqui fico muito feliz, quero deixar um agradecimento aí à Plástico Sul, a você, Melina, principalmente, por ter nos convidado aí gentilmente. Um prazer muito grande aí, muito legal esse bate-papo aí, espero que tenha sido legal aí para todos que nos escutaram e nos assistiram. Com certeza, Marcelo, para nós também, nós agradecemos a tua participação, entender um pouco desse olhar dos fabricantes de equipamentos sobre o evento, né, expositor, já é a 4ª participação da empresa, então todo esse, acho que um complementou o outro, né, com olhares diferentes, porque são segmentos dentro da mesma cadeia produtiva, né, e acho que essa ideia é bem pertinente, é sair fora da caixa, né, e eu acho que as 2 empresas fizeram isso, estão fazendo essa lição de casa muito bem feita, né, participando de eventos internacionais, se colocando, se arriscando, se colocando à disposição do mercado internacional. Eu acho que isso aí, para buscar, tanto para buscar informações, né, quanto para oferecer soluções. Então, eu acho que isso é muito positivo para todos. E, deixa eu fazer meu jabá, o ano que vem a gente tem o Prêmio Plástico Sul de Inovação e Sustentabilidade 2023 acontecendo, vai ser a 4ª edição, já convido antecipadamente vocês para inscreverem cases. Desse ano a gente teve vencedores na área de máquinas e equipamentos, tivemos também vencedores na área de aditivos e biomateriais, então, por favor, se inscrevam quando abrir as inscrições lá em março, eu já mando um e-mailzinho para vocês, fazendo esse convite, porque é mais uma maneira de reconhecer e de valorizar o que é feito aqui, né? E tem tanta coisa legal que a gente faz aqui, muitas vezes fica dentro das fábricas, tá certo? Verdade. Então, obrigado. Deixa eu agradecer. Vocês desejam acrescentar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado, Melina. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos vocês, a Eco Ventures, a Mercalor, agradecemos também o nosso patrocinador, que é a Thermocolor, né? Nosso também patrocinador Thermocolor, e a gente então fica até a próxima, dentro de acho que uns 15 dias a gente vai repetir aí um Conexão Plástico Sul com mais novidades, com mais conteúdo para vocês. Até lá. Até lá, tchau. Até lá, tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.